Bom dia, irmãos. Tudo bem? Tudo na paz? Pularam muito aí, se alegraram na presença do Senhor. O Senhor é bom e sempre bom. Amém, amados? Tudo isso que vocês estão vendo aqui se começou no mês de março. Desde março que o Senhor nos desafiou a estarmos juntos através do Meet, online, estudando, amados, o livro de Atos dos Apóstolos. Essa campanha, o título é Peregrino, e nós estudamos com esses adolescentes e jovens desde o mês de março, semanalmente, 2 capítulos por semana, tivemos estudando, Foi um tempo precioso demais. E agora nós vemos de 10 dias, desde o dia 26 do mês passado, agora de junho, que nós estamos juntos. E amados, vimos o Senhor fazer muitas coisas durante esses dias. E muitas sementes foram plantadas na vida desses adolescentes e jovens. E como disse Sérgio, eu também creio nisso, que o Senhor há de levantar essa geração, que não é a igreja do futuro, é a igreja do presente, viu, amados? Amém? Então eu peço a vocês, continue orando pela vida de cada um deles, para que essa semente que foi lançada, lançada em terra boa, venha frutificar, amados. Amém? Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Eu quero chamar Gui aqui na frente. Nós vamos orar pela vida de Gui. Gui vai estar compartilhando da palavra para as nossas vidas. Amém? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, por essa manhã estarmos reunidos em família, Senhor. Obrigado, Pai, e poder te adorar, dizer o quanto o Senhor é bom e sempre é bom. Pai, obrigado pela vida de Gui, Senhor. Que o Senhor o use através do teu Espírito, Senhor, nessa manhã. Queremos receber da porção da tua palavra, Senhor, ministrada através desse homem de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos. Nesses últimos 10 dias, nós viemos estudando no livro de Atos e principalmente sobre quem nós somos. Como nós temos aqui na nossa camisa, nós somos peregrinos. E durante todos esses dias, nós estudamos, ouvimos de Deus sobre a nossa identidade e sobre o nosso propósito como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. A história de Daniel é uma história conhecida, muito falada, e que tem tudo a ver com a nossa história. Tem tudo a ver com a nossa história como peregrinos, como pessoas que não são daqui, mas que têm um chamado, uma identidade e um propósito. Amém? Diz assim o versículo: entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você pode repetir comigo, por favor? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses homens eram, assim como nós, pertencentes ao povo de Deus. Esses homens tinham um chamado, eles tinham uma identidade própria, eles sabiam quem eles eram. Por isso, diz aqui, eles eram dos filhos de Judá. Nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Qual é o nosso reino? O reino celestial. Assim como esses homens tinham um lugar de origem, nós também temos a nossa origem. E qual é a nossa origem? É o céu, é o reino de Deus. Portanto, assim como esses homens, nós como igreja não somos daqui. Temos a nossa identidade pautada e firmada de onde nós viemos. Amém? Vamos estudar um pouco agora das características desses homens. Os nomes para o povo hebreu, para o povo dos judeus, não eram uma coisa aleatória. Não era como assim, uma pessoa chegar, escolher, seu nome vai ser Guilherme porque eu acho bonito. Não. Para os judeus, o nome
tinha um significado. O nome representava tanto a identidade quanto o propósito da pessoa. Então, cada um desses homens, com seus nomes, levava consigo a sua identidade, a sua missão e o seu propósito. Cada um deles, ao ser chamado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, se lembravam daquilo para o qual eles haviam sido chamados. Daniel, o nome de Daniel, significa Deus é meu juiz. Esse é o primeiro homem que se encontra aqui nesse texto, e o nome dele representava que Deus era justiça. Qual é a sua justiça? A sua justiça vem de você? A sua justiça vem das coisas que você faz? A sua justiça vem daquilo que você espera que os outros façam por você? Ou a sua justiça vem de Deus? A justiça de Daniel vinha de Deus. Daniel não se preocupava se ele ia ser injustiçado. Daniel não se preocupava com as coisas que ele ia sofrer, porque a justiça de Daniel não vinha dele, mas vinha daquele que o havia escolhido, daquele que o havia criado, daquele que era o seu rei, daquele povo. Eles tinham um rei, e esse rei era o Deus, a fonte de toda a justiça. Mais um desses homens, que é Ananias, o nome dele significa Jeová, Deus é bondoso. Então, enquanto Daniel pautava sua identidade em quem Deus era, justo, Ananias tinha sua identidade pautada na bondade de Deus. Ele confiava em Deus. As coisas podiam estar bem, as coisas podiam estar mal, mas ele sabia que o Deus dele era um Deus bondoso, era um Deus misericordioso, era um Deus gracioso. Muito obrigado, tia. Então, essa ideia de que o nome representa o propósito, representa a missão, moldava e transformava a vida deles. Quando eles chegavam em algum lugar, e Daniel, por exemplo, era injustiçado, ele sabia, minha justiça não vem daqui, a minha justiça vem do céu. Deus é o meu juiz. Ananias, Deus é a bondade, Deus é bondoso, Ele é a fonte de toda a bondade. O outro homem, Misael. O nome Misael significa quem é como nosso Deus. É uma pergunta retórica que afirma que Deus é o único soberano, é o único poderoso, é o único que está sentado no trono do universo. Então, quando vinham as dificuldades, Misael se lembrava, quem é como Deus? Esse problema é como Deus? Essa dificuldade é como Deus? Essa provação é como Deus? Não, nada se compara ao nosso Deus. E era isso que pautava a vida de Misael. O outro homem era Azarias. Azarias significa Deus é o meu socorro. Perceba que todos esses nomes não apontavam para eles. Não apontavam a Daniel é um homem de Deus. Podia ser, mas não. Esses nomes apontavam para Deus. Por quê? Porque a identidade desses homens, do povo de Deus, não estava baseada neles. Por mais que eles fossem parte do povo de Deus, por mais que eles fizessem muitas coisas boas, por mais que eles fossem homens capazes, inteligentes, a identidade deles estava pautada em Deus. E Azarias significa isso. Deus é o meu socorro. Deus é a minha provisão. De onde vem a sua provisão? É simples, meus irmãos. Quando a nossa identidade, o nosso propósito está pautado em Deus, as coisas dessa vida não vão nos tomar, não vão nos fazer cair. Porque para Azarias, a provisão dele era o Senhor. Ele podia trabalhar, ele podia ser um homem que com suas próprias forças conseguisse se sustentar. Ele podia ser um homem que tivesse a capacidade de ser forte. Mas ele sabia que essa força não vinha dele. Não vinha da sua própria capacidade. Não vinha das coisas que ele havia aprendido do seu passado. Não. Vinha de quem Deus era. Então esses 4 homens, assim como nós, têm a sua identidade pautada em Deus. Recapitulando, Daniel, Deus é a justiça. Ananias, Deus é bondoso. Quem mais? Misael, quem é como nosso Deus? Deus é soberano. E Azarias, Deus é a minha provisão. A sua identidade
como igreja, como filho de Deus, está pautada em Deus. Então, você já pode sair daqui com isso no seu coração. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é o que o seu passado lhe faz acreditar que você é. Você não é o que os seus erros dizem que você é. Nem o que os seus acertos vão dizer que você é. Você é o que Deus te escolheu e te chamou para ser. Amém? Esses homens, assim como nós, despertaram a atenção do rei Nabucodonosor. No nosso caso, despertaram a atenção do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele se preocupa conosco. Se preocupa porque homens e mulheres que têm a sua identidade pautada em Deus não balançam. Homens de Deus que têm a sua identidade pautada não na sua história, não nas circunstâncias, não nos problemas, mas em quem Deus é, não se abalam. Amém? E por isso, o rei Nabucodonosor chamou esses homens para ir para a terra da Babilônia. Onde é que nós estamos? Nós estamos no mundo. Somos peregrinos. A nossa terra é o céu. Assim como a terra desses homens era a terra de Judá. Mas eles foram chamados para a Babilônia. Veja o versículo 3 comigo. Diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto do que? O que é que está aí na sua Bíblia? Da linhagem real, como dos nobres. Esses homens tinham uma linhagem real. E por quê? Porque eles eram importantes. Eles, os antepassados deles, eram importantes. E quem é o nosso pai? Deus é o nosso pai. Então, você tem uma linhagem real. Você é escolhido. Você é especial. Você é nobre. Por quê? Não por causa de você, mas por causa da sua linhagem. Porque Deus é o seu pai. Porque é Deus quem te chamou. Então, por isso, o rei Nabucodonosor se interessa neles. Esses homens eram homens da linhagem real. Eram homens especiais, importantes. E assim como eu e você, eles foram trazidos da sua terra para a Babilônia. Nós fomos trazidos para esse mundo. E veja agora no versículo 4. O versículo 4, o rei Nabucodonosor, ele começa a descrever esses homens. E ele descreve segundo a sua perspectiva. Ele não descreve sob a perspectiva de quem eles realmente eram, mas sob a perspectiva do mundo, do que o mundo diz que nós somos. Olha só o que o texto diz. A primeira característica é o quê? Jovens sem nenhum defeito físico. Perceba que a primeira coisa que o rei Nabucodonosor fala sobre aqueles homens não era mais sobre Deus, era sobre eles. Então, a primeira coisa que o diabo vai fazer na minha e na sua vida para tentar nos afastar do nosso propósito, para tentar nos afastar da nossa identidade, é o quê? Fazer você olhar para você. Porque quando você tira o foco de Deus e passa a olhar, nesse caso, para o seu corpo, para o padrão ideal que você queria, você larga a rocha firme que é o Senhor e passa a olhar para você que é instável, que é cheio de dúvidas, que é cheio de falhas. Você, enquanto olhar para você mesmo, vai ser instável. Você vai fraquejar, você vai cair. E o que são esses homens que pensam ser jovens sem nenhum defeito físico? Isso é notório na nossa geração. Pessoas que não vivem bem consigo mesmas, porque queriam ter tal tipo de corpo, queriam não ter tal doença, queriam ser perfeitos, mas padrão de beleza, padrão de corpo é uma coisa relativa. Então, o diabo ele tenta fazer você olhar para coisas que são estáveis e esquecer de Deus. Você esquece do Deus que é o juiz, você esquece de Deus do Deus que é bondoso, do Deus que é soberano, do Deus que é provisão, e passa a olhar para você. A segunda característica que o rei Nabucodonosor fala sobre esses homens é homens de boa aparência. E uma das principais características da nossa geração hoje é a aparência. Hoje, não importa mais se você é alguma coisa.
o que importa é se você parece. E nas redes sociais, o que importa é você parecer ser feliz, parecer ter uma vida perfeita, parecer ter uma família perfeita, parecer não ter problemas, não ter dificuldades. Mas isso é uma mentira de Satanás. Porque Deus, Ele quer que você viva a realidade. Porque a sua realidade não vai estar pautada em você, vai estar pautada em Deus. Mas o diabo, ele faz você se esquecer disso e olhar apenas pelas aparências. O que as pessoas vão pensar de mim? O que é que as pessoas esperam de mim? Qual a expectativa das pessoas sobre o meu trabalho? Qual a expectativa das pessoas sobre a minha forma de ser? Essa é a segunda característica. E é o segundo grupo da nossa geração que, se esquecendo de Deus, passa a olhar para si mesmo e pensa apenas na sua aparência, na forma como as pessoas vão olhar para você. E esses homens, sim, eles tinham uma boa aparência. Esses homens eram bem-quistos, esses homens eram importantes. Aqui, deixa eu ver, no versículo, cadê? Tem um versículo aqui que diz que Daniel e esses outros 3 homens eram um dos melhores. Eles eram bem-quistos, eles eram bem vistos. Mas por quê? Porque eles eram realmente filhos de Deus. A boa aparência deles não resultava de um esforço para parecer ser perfeito, mas era de um esforço para ser filho de Deus. De um esforço não, porque eles já eram. Então, os filhos de Deus, quando sabem quem são, não se preocupam mais com a boa aparência, com aquilo que as pessoas vão pensar de você. E o terceiro grupo, a terceira característica, no versículo 4, é instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. O diabo quer fazer com que você se ache bom, com que você se ache capaz. Talvez você seja aquela pessoa que não precisa de um conselho, não precisa de alguém para te mostrar o caminho certo, não precisa de alguém para te guiar, porque você é sábio, você conhece, você é experiente, você já viveu muito, você sabe lidar com as situações, você já pegou o jeito. Mas essa é uma mentira de Satanás para te afastar do seu propósito e te afastar da sua identidade. E aí, olha só, no versículo 20 aqui de Daniel 1, diz assim: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Esses homens, filhos de Deus, que sabiam de onde vinham, eles, mesmo não se esforçando para parecer, mesmo não se esforçando para ser perfeitos fisicamente, e nem se preocupando apenas com a sua mente, com a sua capacidade, eles eram sábios, porque Deus estava com eles. Então, a palavra de Deus para você hoje é: confie em Deus, se submeta ao Senhor, porque à medida que você reconhece que você depende de Deus para tomar cada decisão da sua vida, Ele vai te guiar, e Ele vai te tornar sábio, Ele vai te tornar conhecedor, Ele vai te tornar experiente, para que você vença cada desafio que te aparecer. Essas 3 características foram passadas para esses homens, não uma vez. No versículo 5, diz assim: determinou-lhes o rei a ração. O que é que tem aí na sua versão? Deixa eu ver aqui. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária. O rei Nabucodonosor não estava para brincadeira. Ele queria formar aqueles homens. E para quê? No versículo 4, voltando um pouco, diz assim, ó: para que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então, toda essa tentativa de Satanás de te afastar do seu propósito, de afastar os seus olhos de Deus, é para que você perca a sua cultura. E qual é a sua cultura? O que é cultura? Cultura fala de modo de viver, de costume, de prática, de cultivo. E nós temos uma cultura do céu. Nós temos a cultura de onde nós viemos. E nós não podemos perder a cultura de onde nós viemos. E o diabo, ele não gosta disso. E à medida que nós estamos no mundo, ele vai
jogando sementes, diariamente, todos os dias, para que você perca a sua cultura, para que você se esqueça de que você está peregrinando, de que você é um peregrino, que você está andando e tem um destino. Mas quando você esquece disso, você vai perdendo a sua cultura. Qual é a sua cultura? O que é que você cultiva dentro de você? Qual é aquilo que você mais defende? Aquilo que, quando você acorda, você lembra e que te dá ânimo para levantar da cama? É o reino de Deus? É obedecer ao seu pai? É cumprir o caminho? Ou é a cultura da Babilônia? Ou é a cultura desse século? O outro ponto, que era o objetivo do rei Nabucodonosor, era que eles mudassem a língua, o idioma. Eles tinham uma língua no lugar deles. E eles agora iam ser treinados todos os dias para falar outro idioma. O que você fala? Qual é a língua que você fala? Você fala a língua do céu? Você murmura ou você agradece? As suas palavras são palavras de bênção ou palavras de maldição? A boca fala do que o coração está cheio. Por isso, o diabo ele investe na sua língua, na sua boca, naquilo que você fala, naquilo que sai de você. Porque se saiu, é porque está contaminado lá dentro. Então, essas duas coisas são o objetivo de Satanás na nossa vida. Na vida dos peregrinos que tem uma linhagem real. É o quê? Nos afastar da cultura do reino e nos afastar do idioma do reino. Mas deixa eu te dizer, você que é filho de Deus, tem uma língua, tem um idioma, uma forma de falar. Você tem uma cultura, uma forma de pensar, de se comunicar com as pessoas. E isso é notório às pessoas. E aí, no versículo 5 diz: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Então agora, nós vemos a forma como isso ocorreria. Agora, não seria apenas características ditas, proferidas. Todos os dias, esses homens receberiam alimento. E não era qualquer alimento. Era das finas iguarias da mesa do rei. O rei Nabucodonosor tentou contaminar esses homens pelo que eles se alimentavam. E o diabo tenta nos contaminar pelo aquilo que alimenta a nossa alma. Do que é que você tem se alimentado? Da sua alma, não estou falando de comida. Você se contamina ou você se enche de Deus? O que os seus olhos veem? O que os seus ouvidos ouvem? Qual é a roda de conversa que você está? Porque se no seu trabalho você está numa roda de conversa que só fala mal de Deus, e não precisa dizer, Deus é horrível, só precisa fazer uma piada. Só precisa fazer uma piada de duplo sentido. Diariamente, essas finas iguarias da mesa do rei vão contaminando a sua alma e a minha alma e nos afastando da cultura e do propósito que era lá no início, que era lá no reino de Deus, que era lá quando eles estavam em Judá. Então, escute, o diabo, ele vai tentar te seduzir, ele vai tentar colocar todos os dias, a conta-gotas, uma proposta, um vídeo, você rolando, foi sem querer. E aí, no outro dia, você ora, você prega, mas aquela semente já está ali. E aí depois, aquela semente vai aumentando, germinando. Então, se você ver aqui, no final do versículo 5 diz que eles seriam mantidos nesse treinamento por espaço de 3 anos. O diabo não estava para brincadeira. Todos os dias eles iam ser tentados, eles iam ser provados e iam receber cada dia uma proposta, mais uma semente da cultura daqui. E eles iam se esquecer de onde eles eram. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. É o único objetivo de Satanás. Satanás não quer te tirar daqui, não quer te tirar do meio dos irmãos. Ele só quer que você esteja aqui e também goste de outras culturas, que também goste de outras músicas. O que você tem escutado? O que alimenta a sua alma? Adora a Deus, as músicas que você escuta, os livros que você lê, aquilo que enche a sua mente, aquilo que faz você lembrar, que te dá ânimo. Se não agradar a Deus, você está recebendo a cultura da Babilônia. Você está sendo contaminado dia a dia. Uma música, um vídeo, por espaço de 3 anos, todos aqueles homens iam ser treinados
para ter a cultura da Babilônia. Era um treinamento árduo que eles passariam. E no versículo 7, plano 6, diz assim: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Esse é o ápice da tentativa de Satanás. Primeiro, ele te dá características de quem você não é, porque não apontam para Deus, não apontam para o lugar que você foi. Segundo, ele vai te tentar diariamente, ele vai te provar, ele vai te colocar em situações para que você aceite. Esses homens, eles sentavam à mesa do rei, o prato vinha na frente deles, e eles tinham a decisão todos os dias de escolher se iam comer ou não. Não era assim, você quer comer? E eles diziam não e acabou. Não, no outro dia a tentação estaria lá, o prato estaria lá de novo, na frente deles, e eles teriam que decidir se iam comer ou não. E por fim, o diabo, ele muda o nome, e o nome é a identidade e o propósito. Daniel, que antes se chamava Deus é meu juiz, Deus é a fonte de justiça, foi chamado de quê? Beltesazar, que significa guardião de Bel. E nós vemos duas coisas aqui. Primeiro, o diabo agora aponta a identidade de Daniel para ele. Agora, não era mais Deus, ele era o guardião. Era ele quem tinha uma função. O diabo quer te fazer achar importante. O diabo quer te dar importância. Porque aqui no reino de Deus nós somos importantes. Então, no reino das trevas, ele quer te dar importância. E aí, ele foi chamado de guardião. Guardião de quem? De Deus? Não, de Bel. Bel era um deus, o principal deus do panteão religioso dos babilônicos. Ou seja, era o principal deus. Enquanto Daniel tinha Deus como seu principal juiz, o Kyrios, o Senhor, agora ele tinha sua identidade trocada para ser guardião de um Deus daqui dessa terra. De um Deus, por mais que importante, feito por mãos humanas. E aí, eu te pergunto, você guarda quem? Quem é o seu Senhor? Quem é a quem você recorre? É ao Deus dessa terra? Você recorre a você? Você recorre às pessoas? Se você não recorrer a Deus, você não é, assim como Daniel era, possui a identidade básica pautada em Deus. Então, a primeira coisa que ele faz na identidade é dizer, você é guardião, você tem importância. E a segunda é, agora, esquece esse Deus, foca agora nesse nosso Deus, que vai te moldar, vai te transformar, vai mudar sua cultura, seu jeito de falar, sua forma de pensar, e vai te afastar da sua origem. O segundo homem, Ananias, significava o quê? Deus é bondoso. Agora, ele teve o nome mudado para o quê? Sadraque. Sadraque significa amigo do rei. Antes, a bondade que chegava para Ananias vinha de Deus. A bondade dele chegava de Deus. Ele era a sua única fonte de bondade. Agora não. Ele recebeu o título de amigo do rei. Então agora ele tinha privilégios. Ele podia chegar lá no rei e pedir, você pode fazer alguma coisa? De novo, o rei Nabucodonosor queria fazer eles se sentirem importantes. Então, esse nome, essa identidade, afastava Ananias de confiar em Deus como seu único provedor de bondade e agora olhar para você. Ele olhava para a capacidade de chegar no rei e pedir, ter privilégios. Ele podia tudo. E mais uma vez, ele se esquecia de quem Deus era. De onde vem a sua bondade? É simples, a nossa vida com Deus é simples. Se não vem de Deus, lance fora. Porque o mundo tenta mudar o seu nome, tenta mudar o seu destino, tenta mudar o seu propósito, para que você se esqueça de quem Deus é. E se a sua bondade, tudo que você recebe, quantos aqui recebem bênçãos? Quantos aqui recebem bênçãos? Amém? Se você pensar por um momento que vem da sua capacidade, que vem de você, você aceitou a cultura da Babilônia. Você cedeu, você disse assim, tá bom,
eu aceito esse nome. Eu aceito ser chamado de Sadraque. Eu aceito ser chamado de amigo do rei. Eu aceito confiar em mim mesmo. Eu aceito confiar na força do meu braço. E se esquece de que Deus é a bondade. O terceiro homem, Misael, que antes tinha o nome de quem é como Deus, agora tem seu nome mudado para Mesaque, que significava quem é como Deus Lua. Então, agora, ele que olhava para Deus e dizia: quem é como tu, Senhor? Nada se compara ao Senhor, nada é mais poderoso, nada é mais glorioso e vencedor do que ter o Senhor ao meu lado. Ele agora olha para um Deus da natureza. Ele larga o Criador e olha para a criação, olha para a criatura. Ele larga o sol da justiça e agora se baseia na lua. Então, é claro que na nossa vida, nós não vamos ser tentados desse jeito, a adorar a outro Deus, que represente alguma coisa da natureza, mas você vai ser tentado a confiar, me entendem, em amuletos, em coisas que você sabe que se você fizer, se você não precisa mais depender de Deus, mas se você fizer do jeito certo, você vai conseguir, você vai fazer as coisas darem certo. Então, mais uma vez, Misael olhava para Deus e dizia: quem é como tu, Senhor? E agora ele olha para as coisas daqui: quem é como tu? Então ele troca a admiração dele, ele larga de contemplar a Deus e passa a contemplar as coisas terrenas. Quem você contempla? Escute uma coisa: a sua contemplação gera transformação. Quem que você olha? Quem que você passa o seu dia admirando? É o seu amigo da escola? É algum traço seu? Mas se não for a Deus, se você não contemplar o Senhor, você não será transformado. Você não continuará no caminho, você vai parar. O diabo não quer que você desvie a rota. Ele só quer te fazer parar de andar. Parar de olhar para o destino e olhar para outras coisas. Confiar em outras coisas. O quarto homem, que lembrando, era filho de Deus. O quarto homem que tinha sua identidade pautada nele. E agora, o nome dele era Deus me ajudou. Então, Deus é a minha provisão, socorro. Agora, ele recebe o nome de... Qual é o nome? Abednego. Abednego significa servo de Nebo ou Nego, que era o filho daquele Deus Bel. E ele representava a sabedoria, a escrita e a agricultura. Então agora, Azarias, que antes tinha a sua provisão, o seu sustento, a sua ajuda e socorro vindas de Deus, ele olhava para os montes e dizia: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Agora, ele confia no Deus da agricultura. O que é agricultura? Eu faço e o resultado vem. Eu trabalho e com minhas próprias mãos eu consigo o resultado. Esse Deus era o Deus da agricultura, da sabedoria e da escrita. Então, eu sou capaz, eu consigo discernir, eu consigo fazer as coisas certas, eu sei o caminho. E aí você perde de depender de Deus para te guiar nessa peregrinação e passa a confiar na força do seu braço. E aí você se esquece de que o agricultor, ele pode trabalhar, ele pode plantar, cavar a terra e colocar a semente. Mas se Deus não fizer brotar, não adianta o trabalho. Então, mais uma vez, a identidade desse homem estava sendo trocada de olhar para Deus, para olhar para o seu próprio braço e para olhar para o seu conhecimento. A gente vive isso. Essa história é a nossa história como peregrinos aqui na terra, que estamos na Babilônia, estamos aqui lutando, estamos perseverando, mas o diabo vai tentar mudar a nossa identidade dia a dia, narração diária, te oferecendo propostas, te oferecendo companhias, amizades, te oferecendo cargos que você sabe que não agradam a Deus. E aí, diante de tudo isso, existia uma decisão para esses homens tomarem. Ou eles iam aceitar a cultura da Babilônia, ou eles iam recusar e iam continuar com o Deus deles, que era o juiz e a justiça. E olha o que o versículo 8 diz: o quão maravilhoso é.
Todos juntos, por favor. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Até aí. Ele decidiu firmemente. Você vai ter que decidir todos os dias. Daniel, todos os dias, sentava na mesa do rei. A comida vinha, as finas iguarias do rei. Não era uma comida ruim. Era uma comida agradável aos olhos. Era uma comida apetitosa. E aí, mais uma vez, na nossa alma, são coisas apetitosas que o diabo oferece. São coisas apetitosas. Mas ele decidiu firmemente não se contaminar. E é essa a grande decisão que nós temos como peregrinos. Decidir não se contaminar. Você vai conseguir. Porque olha só, ele decidiu não se contaminar. E no versículo 9, acontece o que nos mantém de pé. A promessa que nos guia em todo esse tempo de peregrinação. Olha só o versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando Daniel decidiu, Deus age. Então, decida firmemente. Talvez você não esteja vendo Deus falar assim, saia daí. Você não está vendo um agir milagroso de Deus para você sair dessa provação, dessa tentação. Mas é porque você tem que decidir. E você vai decidir porque você tem a sua identidade pautada nele. Daniel olhou para todas as propostas, todas as características e escolheu. Eu não sou daqui. Essa terra não é a minha. E eu decido firmemente não me contaminar. Eu decido firmemente permanecer com a cultura e a língua do lugar de onde eu vim. E assim ele fez. E assim Deus o honrou. E Deus o abençoou. Deus estava com ele. Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus vai te conceder misericórdia no momento de dificuldade. No momento em que só você sabe. Você está sozinho. Só você sabe que aquela proposta chegou. Aquela proposta, aquela fina iguaria do rei aparece na sua frente e você decide. Mas é uma promessa. Quando você decide, Deus age. E Deus concede misericórdia. Deus age, Deus intervém. E aí a história se desenrola e Daniel é vitorioso. E os outros homens? Os outros homens, se você vê no capítulo 3, por favor, abra agora o capítulo 3 de Daniel. Esses homens também eram tentados. Só que agora, eles estão em uma situação diferente. Enquanto Daniel, todos os dias, recebia propostas no ordinário. Propostas, tentações, coisas que lhe pareciam agradáveis. Esses homens agora, que eram Ananias, Misael e Azarias, eles estavam diante de uma ameaça. O rei Nabucodonosor construiu uma imagem de ouro, construiu uma imagem gigante que todos os povos sob o domínio do Império Babilônico eram obrigados a se prostrar. E quem se prostra diz, você é o meu Senhor e eu não tenho outro. Essa era a ideia do rei Nabucodonosor, fazer com que eles se prostrassem. E quem não se prostrasse era jogado na fornalha de fogo, era morto. Tinha uma consequência para aqueles que não obedecessem à ordem do rei. E deixa eu te falar, você pode estar num momento de proposta, mas você pode estar num momento de ameaça. Você pode estar num momento, se você não decidir firmemente como Daniel, você vai perder seu emprego, você vai perder talvez alguma amizade, você vai perder sua reputação. E você tem que decidir firmemente. O que foi que esses homens fizeram? É mais uma resposta maravilhosa. Vejam o versículo 16 do capítulo 3. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Que o quê? Não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Perceba que esses homens não estavam colocando a decisão deles condicionada a uma resposta de Deus.
Deus podia agir, podia livrá-los e podia não livrá-los, mas eles iam decidir porque eles sabiam de onde eles eram. Mesmo sob ameaça, eles iam decidir, e eles decidiram: nós não vamos nos curvar, não vamos nos prostrar. Não se prostre, não balance, não aceite, mesmo que você sofra, porque nós como peregrinos, por mais que a gente sofra, tenha dificuldades, perca coisas nessa terra, aqui nós somos nômades. Essa casa não é a nossa casa, a nossa morada é a morada celestial. Então, por mais que você perca coisas, sob ameaça você possa estar, não esqueça, você tem uma recompensa te esperando. Você não precisa que Deus haja, mas Deus é misericordioso. Deus, Ele te vê. E esses homens foram lançados na fornalha de fogo. A fornalha que foi acesa 10 vezes mais. 10 vezes mais, porque o rei Nabucodonosor tinha uma fúria, porque eles sabiam que aqueles homens eram diferentes. Ele sabe, o diabo sabe, que nós somos diferentes. Então, o rei Nabucodonosor furioso lança eles na fornalha de fogo. E então, assim como Daniel recebeu um agir de Deus, olha o que o versículo 24 diz. Todos juntos, por favor. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. O que foi que ele disse? Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo o quê? 4. Eu porém vejo o quê? 4 homens na fornalha. Um deles semelhante ao filho de deuses. Então, Deus interviu, Deus apareceu para eles no momento de fornalha, no momento em que eles estavam passando por perseguição. Eles estavam sendo perseguidos porque eles amavam e obedeciam a Deus. Você que está sofrendo, que está passando por uma perseguição, esse Deus que te chamou, vai ser o 4º homem da fornalha. Ele pode ser o 2º homem da fornalha. Você pode estar sozinho na fornalha. Mas enquanto esse Deus, que é imutável, inabalável, estiver com você, Ele vai aparecer, Ele vai te dar escape e Ele vai te dar provisão. Então, Daniel, ele não viu nada. Ele apenas creu. Todos os dias, ele recebia propostas e creu. Esses homens estavam sob ameaça e creram. E Deus agiu no extraordinário, no sobrenatural. Então, não esqueça. Não importa se você está vivendo numa dificuldade do dia a dia ou numa dificuldade sobrenatural. Esse Deus, Ele está com você. Ele vai te livrar, Ele vai te guiar. É Ele quem garante que nós vamos chegar ao final da peregrinação. É Ele quem garante a nossa chegada no céu. É Ele quem garante e Ele há de cumprir. Amém? Então recebam essa palavra. Não sei qual é a tentação que você está passando, a mentira que Satanás está colocando, mas deixe de olhar para você e olhe para o Senhor, para o Deus que é todo poderoso e que aparece mesmo quando não há saída. Amém? Vamos orar por essa palavra? Fique de pé agora, vamos orar. Deus quer te dar escape, Deus quer te livrar, mas coloque os seus olhos nele, coloque os seus olhos no alvo. A nossa vida cristã não precisa ser uma vida de quedas, de nós levantamos, nós caímos. Não, à medida que olhamos para Deus, nós vamos permanecer inabaláveis, nós vamos permanecer constantes nessa peregrinação. Senhor Jesus, ó Deus, o Senhor nos escolheu como peregrinos nessa terra. Nós sabemos que não somos daqui, mas todos os dias nós somos tentados e recebemos propostas, somos oferecidos a cultura e a língua dessa terra. Mas eu te peço, Senhor, nos ajude a decidir firmemente, não nos contaminar, não aceitar a cultura dessa terra, para que nós sejamos honrados pelo Senhor. Nós cremos no poder do Senhor e cremos que o Senhor vai agir. Por isso, edifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, e que nesses dias o teu Espírito esteja sobre nós, nos guiando e nos dando ousadia e intrepidez para dizer não
ao pecado e sim para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.